Hoje está connosco a Vera Medeiros, do Gabinete Jurídico da Associação de Consumidores da Região Açores. Bem-vinda ao Açores hoje, também nesta reentrée. As férias terminaram para a nossa equipa, estamos agora com energia para retomar mais um ano, mas, no entanto, vamos falar ainda de férias, até porque no mês de setembro há ainda muitos que procuram o mês que agora começa para realizarem férias. Por isso, o tema que nos traz são as viagens organizadas. Exatamente. Pronto, as viagens organizadas, toda a gente já sabe, muita gente viaja, são aquelas viagens que os pacotes turísticos combinam, além da viagem, o alojamento, o transporte, e também podem incluir aqueles serviços que as pessoas contratam, serviços religiosos, por exemplo, peregrinações a Fátima, serviços desportivos, culturais, algum concerto. Por viagens organizadas, entendemos assim aquele pacote que traz todo o produto da viagem, desde a viagem, neste caso, terá que ser através de avião, meio de transporte, mas também a estadia e a diversão. É um pacote que inclui tudo. Exatamente, inclui todos estes serviços. Pode ser só dois destes serviços ou mesmo todos os serviços que eu referi. Quando esse contrato é celebrado, por norma, numa agência de viagens, quais devem ser as regras para que ele se torne válido? Portanto, ele não tem que ser por escrito, não é obrigatório, mas convém que a agência entregue à pessoa uma fatura-recibo com os montantes pagos e o programa da viagem. Mas o consumidor também pode exigir o contrato por escrito e assinado por ambas as partes. Não vai acontecer algum imprevisto e a viagem seja cancelada, convém ter o contrato celebrado por escrito. Normalmente, nestas viagens organizadas, não é o consumidor que escolhe o pacote, ele já existe pré-definido, pode ser sujeito a alguma alteração, caso o consumidor o pretenda? Portanto, o consumidor há um pacote pré-definido, agora pode haver uma oferta de serviço extra que o consumidor queira aderir a um pacote de bebidas ou uma excursão. Portanto, sempre pode haver esta alternativa. E se por alguma razão esse contrato pré-definido da programação das férias não for cumprido, se, por exemplo, uma viagem não for realizada no dia esperado ou à hora necessária, como é que poderá resolver-se este confronto entre o consumidor e a agência de viagens? Portanto, se a agência de viagens que não cumpre a viagem, o contrato, o consumidor pode sempre rescindir este contrato sem qualquer penalização, mas convém que o consumidor faça isto num prazo de 7 dias, quando a agência de viagens notifica a pessoa, o consumidor, deste cancelamento. Agora, se há um cancelamento que o consumidor é confrontado, aí já convém recorrer a uns serviços, por exemplo, da ACRA, para entrarmos em ação. Quando folheamos os roteiros turísticos das agências de viagem, normalmente, quando o programa já vem pré-definido, é colocado um asterisco que costuma dizer-se programa sujeito a alterações. Essas alterações, embora evidentemente sejam imprevistas, podem ter uma margem para não responsabilizar a agência? Pode haver uma margem, por exemplo, a agência avisa, o programa está sujeito a alterações, e aí o consumidor pode pedir à agência, pode requerer que este serviço que não foi prestado seja substituído por outro. E o que é que pode o consumidor fazer caso a agência de viagens resolva por algum motivo cancelar a viagem? Portanto, o consumidor pode rescindir o contrato. Se já tiver pago os montantes, pode pedir a devolução destes montantes e pronto. E não tem qualquer penalização. Por exemplo, havendo uma situação, um problema de saúde ou familiar que obrigue o consumidor a cancelar a viagem, poderá receber um montante já pago? Pode rescindir, o consumidor pode rescindir, apresentar um comprovativo como este problema de saúde existe e então pede o reembolso do que já pagou e é neste reembolso está deduzido os encargos que a agência teve no serviço, na rescisão e também inclui aqui uma percentagem do serviço prestado que é não superior a 15%.
E o preço pode ser alterado ao longo deste contrato? A agência pode decidir fazer algum acrescento ou reduzir, mas neste caso o que importa ao consumidor é quando o valor aumenta? Sim, a agência pode alterar o preço 20 dias antes do início da viagem, mas tem que se verificar dois requisitos cumulativos. O contrato prevê essa alteração de preço e determina as regras de cálculo dessa alteração, e essa alteração tem que se dever a flutuações de câmbio, alteração de preço de transporte, de combustível. Pronto, tem que estar estes dois requisitos têm que se verificar. E se não forem cumpridos esses 20 dias de aviso prévio para se poder alterar o preço? O consumidor não tem que pagar este acréscimo de preço e pode rescindir o contrato na mesma sem qualquer penalização. Não será penalizado? Não será penalizado. O consumidor pode também, a qualquer momento, rescindir o contrato, ou há períodos específicos para poder fazer? Porque em alguns casos nós vemos que até 60 dias, até 30 dias, até 10 dias, tem que se cumprir estes prazos ou poderá ser em Neste qualquer caso altura? de rescisão, sim, por motivos de saúde ou outros quaisquer, mas que tenham fundamento, é todo o tempo que o consumidor pode fazer a rescisão de contrato. E normalmente existem estes seguros, as agências têm os seguros de viagens para poder fazer esta rescisão. E quais é que são os direitos do consumidor caso a agência comunique em cima da hora a impossibilidade de realizar essa viagem? Porque às vezes pode surgir um imprevisto na véspera ou no próprio dia da viagem, causando alguns transtornos ao consumidor. Exatamente. O consumidor tem várias hipóteses. Se for algum serviço contratado, o consumidor sempre pode pedir outro serviço que substitua, mas que não ultrapasse o preço do que pagou anteriormente. Também, se for alguma obrigação essencial que a agência não possa cumprir, lá está, o consumidor pode rescindir o contrato, pedir o reembolso do que já pagou, sem qualquer penalização. Mas, entretanto, o consumidor deve comunicar esta decisão em um prazo de 4 dias, se quer rescindir ou pretende que o serviço seja substituído. E também temos aqui uma última hipótese. Se a viagem for cancelada pela agência, pode o consumidor ser reembolsado das quantias que pagou ou então pedir que seja integrado noutra viagem e pode aceitar que haja um novo contrato, uma nova alteração de preço. Desde que haja o consentimento do consumidor. Sendo esta, estamos a falar de viagens organizadas, que geralmente são para grupos de pessoas. Todos os intervenientes que participem nesta viagem estão igualmente sujeitos às mesmas regras e deveres? É um pacote uniforme para todos os consumidores? Sim, é uniforme. Não há qualquer diferença entre as pessoas. E se a meio do programa, já a decorrer da viagem, por alguma razão, o turista pretender alterar o programa, poderá fazê-lo, mas perderá o valor da viagem? Poderá entrar em contato com a agência de viagens se há essa possibilidade e realmente se houver uma alteração de preço, é preciso que o consumidor aceite. Não é obrigado a pagar mais nenhum acréscimo, só mesmo se quiser. Também é importante atendermos aqui às questões do hotel. Quando contratamos este pacote de uma viagem organizada, algumas vezes não é referido o hotel, apenas a categoria de 3 ou 4 estrelas, ou 4 ou 5, depende dos casos, mas se depois, na realidade, o hotel não corresponder às expectativas criadas para quem comprou o pacote, o que é que se pode fazer nestas circunstâncias? O consumidor pode apresentar reclamação junto à agência de viagens, porque a agência de viagens é que contratou o serviço. Portanto, apesar de ser o hotel ser um outro serviço, está contratado pela agência e aí sim o consumidor pode ir reclamar. Se a agência não resolver, estamos cá, a ACRA, para resolver este tipo de assuntos. E têm surgido algumas questões colocadas à ACRA no âmbito desta temática, porque também cada vez mais as pessoas gostam de viajar em grupo, mas até aos Açores chegam vários grupos de viagens organizadas de diferentes países. Pronto, nós temos lá um caso, por acaso, um senhor que teve que cancelar a sua viagem, teve de rescindir porque a esposa ficou doente. Portanto, ele tinha o seguro contratado, mas ele tem algumas dúvidas em relação aos serviços que contratou e então estamos com a reclamação em curso. Não sabemos que resposta é que vai vir porque a agência de viagens até se sacudiu um bocadinho de água do capote e dirigimos ao provedor de viagens. Vamos ver o que é que o provedor diz em relação a isso. Temos tido também, não tem a ver com isto, alguns casos de burla, em que, por exemplo, uma viagem a Fátima,
o casal contratou a viagem e depois, dias antes, lembrou-se de ligar para o hotel para saber se a reserva estava feita e, afinal, não havia reserva nenhuma. Mas lá o casal conseguiu por si uma reserva. Mas também temos o processo em curso, a ver se os montantes pagos são devolvidos. E nessas situações, muito brevemente, Vera Medeiros, nessas situações em que o problema está no serviço subcontratado, por exemplo, algum problema no carro que estava incluído no pacote ou no hotel, todas essas reclamações devem ser reportadas diretamente à agência, exatamente, não à empresa que fornece o serviço. Não, porque está no pacote, a própria agência é que contratou os serviços, terá que ser a agência a resolver os problemas. Muito obrigada, Vera Medeiros, por estes esclarecimentos. Importa estarmos atentos a estas situações, porque a qualquer momento também seremos nós os consumidores. Obrigada, exatamente. Uma boa tarde para si. Boa tarde, obrigada. Estas e outras dúvidas sobre as viagens organizadas, mas também a sugestão para outros temas, podem ser enviadas para a nossa equipa ou dirigir-se diretamente à ACRA, que tem sede em Ponta Delgada, mas também tem delegações em outras ilhas. E foi com estes alertas trazidos pela ACRA que chegamos ao fim do Açores Hoje. Foi um prazer tê-lo desse lado, foi também feliz este reencontro da equipa consigo que nos acompanha aí em casa. Estamos novamente deste lado amanhã às 5, para isso contamos consigo. Boa tarde.